Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 464, Acionamentos e Comandos Elétricos para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 9, partida direta de motores de indução trifásicos com reversão. Esta aula vai ser dividida em duas partes, e esta é a parte 1. Nessa primeira parte, vamos estudar um pouco, vamos rever o conceito de reversão do sentido de giro do motor, analisando a teoria do campo girante. Faremos também uma análise na definição dos conceitos de intertravamento magnético e mecânico. Na segunda parte desta aula, vamos aplicar estes conceitos na análise da partida direta de motores de indução trifásicos com reversão direta e indireta. E finalizaremos com uma análise do dimensionamento dos componentes aplicados nesse tipo de partida. Bom, pessoal, vamos relembrar aqui o que seria a reversão do sentido de giro do motor, um conceito que a gente já estudou aí em algumas aulas anteriores a este curso, A reversão, ela, como o próprio nome sugere, ela é a inversão do sentido de giro do motor. Então, se o motor gira, por exemplo, no sentido horário, quando a gente promove a reversão, ele vai passar a girar no sentido anti-horário, ou vice-versa. Essa reversão ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita da forma direta ou da forma indireta. Na forma direta, o motor ele não interrompe o seu movimento em um sentido para que esse sentido seja invertido e ele gire no sentido contrário. Então a gente aplica, na verdade, contra correntes de frenagem, a gente vai aplicar corrente no sentido contrário, a gente vai ver como que faz isso. E essas correntes elas vão provocar um conjugado no eixo do motor no sentido contrário, e esse conjugado inicialmente vai ser responsável por frear este motor e posteriormente acelerá-lo no novo sentido de giro. Essa é uma forma de reversão, e a outra forma indireta, na verdade, a gente primeiro para o motor, a gente interrompe a alimentação dele, a gente zera o conjugado no seu eixo e depois nós aplicamos o conjugado no sentido contrário, no sentido para que a gente deseja que o motor passe a girar, ok? A diferença basicamente aqui está relacionada com a aplicação ou não dessas contracorrentes de frenagem, tá? E nós vamos ver o que isso implica, por exemplo, para a carga. Algumas aplicações de motores que é importante que a gente tenha reversão no sentido de giro, são esteiras transportadoras que podem levar cargas para frente, para trás, para direita, para esquerda, nos dois sentidos de movimento da esteira, elevadores, transportadores, sobe, desce, etc. Furadeiras e parafusadeiras que precisam dar um torque no sentido para apertar ou para afogar, assim como a gente tem também torquímetros, que a gente precisa pressionar determinada carga no sentido ou no outro, E uma aplicação muito comum aí do portão de garagem, que ele abre e fecha, então o motor precisa girar nos dois sentidos. Vocês vão ver que reversão do sentido de giro é algo bem comum, bem usual, tá? No motor, e a gente precisa aprender então como que a gente faz o comando dessa partida. Antes de mais nada, vamos relembrar aqui um pouco do conceito da teoria do campo girante. A gente já sabe, a gente já estudou que correntes trifásicas alimentadas no estator do motor, elas vão gerar um campo magnético girante natural. E esse campo magnético girante, ele é suficiente para induzir uma tensão no rotor das máquinas de indução trifásicas e fazer essas máquinas partirem. Então, é muito interessante isso porque ele explica o funcionamento de uma máquina de indução. E como que isso funciona? Vamos tentar analisar aqui o campo girante para uma sequência de fase ABC, certo? Onde a gente tem aqui o rotor da nossa máquina, o rotor dela, bem simplificado, uma máquina de 2 polos, por exemplo. E aqui a gente tem as 3 bobinas trifásicas, defasadas geometricamente, mecanicamente, em 120 graus. Aqui a gente tem os eixos magnéticos dessa máquina, e quando a gente faz uma análise no tempo das correntes trifásicas que vão gerar campos magnéticos no interior dessa máquina, a gente consegue perceber que, por exemplo, nesse ponto, a minha corrente da fase A ela é máxima, então ela vai gerar um máximo campo magnético nesse ponto, da fase A, no sentido positivo do eixo magnético. Seria nesse sentido aqui, por exemplo. Aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, nesse ponto, o meu
se a gente fizer, na verdade, a resultante aqui, tá? A associação desses três campos magnéticos, a gente vai perceber que a gente tem um campo magnético resultante nessa direção. Nesse ponto aqui, ó, se a gente fizer a análise do resultante desses campos magnéticos aqui, a gente vai perceber que a gente tem uma resultante na direção negativa do eixo. Então a gente tinha uma direção aqui, a gente tem uma direção negativa aqui do eixo, né? Do eixo magnético da fase C. Nesse ponto aqui é a mesma coisa, positivo da fase B, então estaria um campo para cá. Nesse ponto aqui, negativo da fase A, a gente teria um campo magnético resultante nesse sentido. E assim sucessivamente, né? O próximo positivo na fase C, depois positivo na fase B, até repetir aqui o ciclo. O que a gente conseguiu perceber aqui? Que esse campo magnético resultante, girante, né? Ele está no sentido horário. Então, uma análise bem simples aí, né? Que vocês já devem ter conhecimento, análise no tempo. Mas o que acontece quando a gente inverte duas fases qualquer? Vocês já devem ter ouvido falar que para inverter o sentido de giro de um motor trifásico, basta inverter duas fases qualquer. Vamos tentar estudar isso mais ou menos como é que é, né? Perceba que aqui eu tinha uma bobina sendo alimentada com a fase A, outra bobina sendo alimentada com a fase B e outra bobina sendo alimentada com a fase C, né? Agora aqui a gente já tem a mesma bobina alimentada com a fase A, a gente não inverteu, né? A próxima bobina defasada em 120 graus, ela não está mais com a fase B, ela está com a fase C. E a outra bobina agora está com a fase B. Então a gente mudou uma sequência aqui que era A, B, C para uma sequência A, C, B, das bobinas defasadas geometricamente a 120 graus, né? Então a gente trocou duas fases do motor. Vamos fazer uma análise aqui, né? Normalmente, como a gente tinha feito antes. Então, nesse primeiro momento aqui, a resultante aponta no sentido positivo do campo magnético, do eixo magnético da fase A. Nesse ponto aqui, ela vai agora apontar na região negativa do eixo magnético da fase C. Só que a fase C agora tem esse eixo, né? Então, ela vai apontar nessa direção. Depois, ela aponta na fase positiva da fase B. Depois na fase negativa da fase A, na parte positiva do eixo magnético da fase C, negativo da fase B, por exemplo. O que a gente conseguiu perceber aqui? O meu motor está girando agora no sentido anti-horário. Então, realmente, bastou que a gente trocasse duas fases qualquer dessa máquina para a gente inverter o sentido do campo girante interno da máquina e, consequentemente, inverter o sentido de giro, já que a gente inverte aí o sentido no qual o conjugado é aplicado no eixo da máquina, né? O torque é aplicado no eixo da máquina. Vale lembrar que isso serviria para, se a gente invertesse a fase A com a fase B com a fase C, a fase C com a fase A, a gente só tem que tomar o cuidado, né? Imagine que eu tinha uma sequência inicial ABC e eu faço o seguinte, eu troco ela para CAB, né? Na verdade, se eu aqui perceba que eu troquei a fase B com a fase C e a fase C com a fase A. Então, eu troquei duas vezes a fase. Então, se eu faço essa alteração, eu não inverto o sentido de giro. A gente tem que tomar cuidado quando a gente for inverter o sentido de rotação para inverter somente duas fases. Se a gente inverte novamente se a gente inverte novamente outras duas fases, o meu motor vai girar no mesmo sentido, tá, pessoal? Então, tome sempre cuidado para inverter duas fases quaisquer da máquina e com isso a gente consegue inverter o sentido de giro. Bem tranquilo, né? Bom, antes da gente finalizar a partida direta com reversão, né? Vamos entender alguns conceitos aqui de intertravamento que a gente inclusive até já estudou, né? Um pouco sobre isso. Aqui a gente tem um comando um circuito de comando, tá? A gente tem duas bobinas aqui que a priori nós não sabemos, né? O que são essas bobinas. Pode ser uma bobina para um motor 1 e outra bobina para um motor 2, um contator que alimenta o motor 1, um contador 2 que alimenta o motor 2, etc. Mas o que a gente quer fazer aqui é analisar esse circuito de comando, tá? O que a gente percebe aqui é que eles estão intertravados. A gente já estudou esse intertravamento, né? Por que eles estão intertravados? Quando eu aperto essa minha chave S1 e eu fecho esse contato, eu permito a alimentação dessa bobina
tá? Essa bobina aqui, quando ela é alimentada, ela vai fechar esse contato, ou seja, ela vai selar o meu botão S1, tá? E ela vai permanecer alimentada aqui. Quando ela é alimentada, esse contato aqui ele abre, né? Então aqui eu não permito a passagem de corrente por esse contato. Por mais que eu aperte essa chave S2, esse comando aqui é idêntico ao de cá, né? Por mais que eu aperte a chave S2, eu não consigo alimentar essa minha bobina de forma alguma. Então, esse contato está intertravado com essa bobina. Da mesma forma que essa bobina está intertravada com essa, né? Que eu tenho o contato K2 aqui. Se eu iniciasse apertando meu botão S2, eu não conseguiria ligar meu motor, minha bobina K1. O interessante que a gente note aqui é que o intertravamento ele ocorre através de dois contatos auxiliares das bobinas, que são acionadas magneticamente. Então, esse contato só ocorre devido ao princípio magnético de acionamento das bobinas. Por isso que os contatos normalmente fechados de K1 e de K2 são chamados de intertravamento magnético, ok? Esse contato aqui e esse contato aqui são chamados de intertravamento magnético. Como consequência, né, como conclusão, quando eu ligo uma bobina que está intertravada magneticamente com a outra, eu não consigo acionar a outra bobina, a menos que eu desligue o acionamento dessa bobina 1, só aperte, por exemplo, meu botão S0, para interromper aqui, quebrar esse selo, né? E aí, com essa bobina desenergizada, né, desacionada, desligada, eu consigo acionar minha bobina de cá. E a mesma coisa do outro lado, né? Então, eu não consigo acionar a outra bobina, ela está intertravada. Porém, existe um outro intertravamento bem similar ao anterior, só que ao invés de eu utilizar o meu contato auxiliar normalmente fechado, eu utilizo o contato normalmente fechado, um bloco de contato normalmente fechado da bobina da botoeira, né? Da botoeira que eu, do outro ramo. Como assim? Por exemplo, eu tenho o S1 aqui, que é o meu botão liga, que vai alimentar a minha bobina de K1. Quando eu aperto esse botão aqui, nós precisamos lembrar que esse botão é uma botoeira, né? Ela vai ter ela é aquele tipo que tem dois blocos de contato aqui na parte de trás, um normalmente fechado, normalmente aberto, que a gente já viu, né? E aí quando eu aperto esse botão, que eu fecho esse contato aqui, que eu alimento essa bobina e eu fecho o selo aqui, tá? Eu alimentei K1. Só que olha o que acontece quando eu aperto o meu S2. Quando eu aperto esse botão S2, esse meu contato normalmente fechado de S2, ele abre. Então essa corrente que estava circulando aqui, alimentando essa bobina, ela vai para zero. No que ela vai para zero, essa bobina desliga, né? Ela desenergiza. Quando ela desenergiza, tá? Eu consigo acionar essa bobina de cá agora. Tá? Então, quando eu aperto S1, eu ligo K1. Quando eu aperto S2, desligo K1, ligo K2. Dessa forma, como S1 e S2 são botoeiras mecânicas, né, com acionamento mecânico, elas são chamadas de intertravamento mecânico, diferente do intertravamento magnético que a gente viu no slide anterior. E aí, como consequência, né, esse circuito aqui, quando uma bobina está alimentada e eu aperto a chave liga do ramo do outro lado, né, do outro ramo, eu desligo, eu quebro o selo da minha primeira bobina, desligo ela e ligo a segunda bobina, tá? E aí, qual dos dois eu devo utilizar então, por exemplo, numa partida direta com reversão? Você já deve estar pegando mais ou menos aí a malícia de como que vai ser o nosso circuito de comando para a partida direta, né? Mas qual que eu devo utilizar, o magnético ou o mecânico? Na prática, por questões de segurança, é bom que a gente utilize os dois, tá, pessoal? Isso vai acarretar aí num sacrifício de um contato normalmente fechado do contator e de um bloco de contato da bobina, mas isso vai nos trazer mais segurança. Então, eu vou utilizar, perceba que aqui eu tenho o intertravamento magnético de K2 e o intertravamento mecânico de S2, assim como eu tenho o intertravamento magnético de S1 e o intertravamento mecânico de S1, magnético de K1 e mecânico de S1. Quando a gente analisa esse circuito de comando aqui, quando eu aperto o meu botão S1, tá? Ele alimenta a minha bobina, fecha o selo.
como o meu selo em paralelo somente com o meu botão S1, tá? Então, paralelo somente com o botão S1, isso me permite que quando eu acione S2, que é outra bobina aqui, quando eu acione S2, assim que eu aperto esse botão, essa botoeira aqui, eu vou abrir esse contato. No que eu abrir esse contato, eu vou desligar essa bobina. Quando eu desligo essa bobina, esse contato normalmente fechado, que estava aberto porque ela estava acionada, abre e agora eu consigo alimentar essa bobina. Então aqui o que acontece é que aperta S1, liga K1. Aperta S2, desliga K1, liga K2. Aperta S1 novamente, desliga K2 e liga K1. Tá? Então os botões liga, cada um consegue ligar a sua bobina correspondente, mesmo estando intertravado. O que vai acontecer é que quando ele liga a sua bobina, antes de ligá-la, ele primeiro desliga a outra bobina através do seu contato, o seu bloco de contato normalmente fechado. Perfeito, pessoal? Já no outro caso aqui, né, se o meu selo estiver em paralelo tanto com o botão liga quanto com o bloco de comando normalmente fechado da outra botoeira, o que acontece é que quando eu aperto S1, por exemplo, eu fecho esse contato, alimento K1, fecho o selo aqui, tá? Quando eu aperto S2, o meu contato normalmente fechado de S2, ele está dentro do selo, quer dizer que ele está sendo bypassado pelo contato, normalmente aberto aqui, que está fechado agora. Então eu não vou conseguir interromper o selo, quebrar o selo através desse contato. Como consequência, quando eu aciono K1, por exemplo, através de S1, eu não consigo desligar K1 através de S2. Como consequência, como eu não consigo desligar K1, esse contato aqui vai estar aberto e eu não consigo ligar K2 quando K1 está ligado. Da mesma forma que, se por acaso eu apertar meu botão S0, desligar K1 e ligar K2 através de S2, eu não consigo novamente ligar K1, né, se K2 estiver ligado. Então são dois tipos de intertravamento aí que utilizam são dois tipos de circuitos de comando que utilizam o intertravamento magnético e mecânico, mas um deles permite ele permite que uma chave ligue a sua bobina e desligue a outra, ou ele não permite que a sua chave ligue a bobina se a outra bobina estiver ligada. Vocês vão entender por que a gente estudou esses dois intertravamentos quando a gente for estudar na próxima parte desta aula a partida direta de motores com reversão direta e indireta. Então eu vejo vocês na próxima aula. Eu vejo vocês na próxima parte desta aula.